Por 15 dias, a repórter Estela Nascimento conversou com o presidente da Federação Alagoana de Futebol para saber mais detalhes. Vamos ver. Os jogos do Campeonato Alagoano de Futebol serão suspensos durante 15 dias, podendo ser prorrogados por mais tempo, segundo a Federação Alagoana de Futebol. Para conversar sobre esse assunto, eu falo com o presidente da FAF, Felipe Feijó. Felipe, essa decisão tem tudo a ver com o coronavírus? Sem dúvida, né? A gente está vivendo um momento muito difícil no nosso país, vou até falar no mundo de maneira geral, então a gente vinha acompanhando junto aos órgãos competentes o desenrolar de toda essa questão do coronavírus. Até ontem nós tínhamos a decisão de manter as competições, porque as informações aqui que nós tínhamos dos órgãos públicos era que não havia necessidade de tomar medidas, e aí hoje a gente acorda com um cenário completamente diferente, com medidas sendo tomadas em diversos setores, nos setores de educação, e a gente julgou por bem, pelo menos tentar segurar nesses 15 dias, avaliar como vai se desenvolver o quadro. A gente espera que as coisas não se alastrem, se resolvam. A gente só tem um caso confirmado ainda no estado, a gente espera que assim permaneça, e durante os 15 dias a gente possa retornar às competições de maneira normal e não ter maiores prejuízos. A preocupação da Federação Alagoana de Futebol é com a saúde de todos os envolvidos no campeonato. É isso, a gente vinha fazendo, como eu falei, a gente vinha norteando as nossas decisões nas informações que recebíamos dos órgãos públicos. Então logo foi necessário tomar qualquer medida para proteger a saúde de todos aqueles envolvidos, não só dos torcedores, mas dos atletas, do massagista, do catraqueiro, de todos aqueles que vivem ali o futebol, do gandula. A gente achou que por bem, no intuito de evitar qualquer risco para qualquer um dos que estivesse envolvido, nesse momento era suspender para avaliar melhor. Amanhã temos uma reunião com as equipes para criar um comitê de gestão de crise, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas traçar alguns cenários e ver o que a gente pode fazer frente aos cenários que podem acontecer daqui para frente. Como é que os clubes receberam essa notícia? A decisão foi feita em conjunto com os clubes, com os sindicatos, com todos aqueles que vivem o futebol dia a dia ali. Não foi uma decisão que partiu somente de nós, foi conversado com todo mundo, e o julgamento de todos foi: vamos suspender durante 15 dias, a gente tem essa semana inteira para avaliar e tentar construir soluções, tentar contribuir também um pouquinho e não ser prejudicado com esse problema todo. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. A gente conversou com o presidente da Federação Alagoana de Futebol, Felipe Feijó. A gente volta para o estúdio. Rafa. E ontem no CT Ninho do Galo, o goleiro Vitor Souza e o volante Bruno Cosendei falaram sobre a paralisação dos campeonatos de futebol. A repórter Júlia Oliveira foi até lá conferir. Boa tarde, Júlia. Olá, Rafa. Boa tarde a você, aos telespectadores do Arena, ao Emerson Júnior, todos que nos assistem. Olha, aqui no Ninho do Galo, o assunto não poderia ser outro. Na coletiva, nós conversamos com o volante do CRB, o Bruno Cosendei, falamos também com o Vitor Souza, goleiro, e obviamente que eles falaram sobre toda essa reprogramação, essa mudança no calendário dos jogos em virtude do coronavírus. Então nós falamos sobre a questão da Copa do Brasil, a expectativa do jogo da volta contra o Cruzeiro, que seria dentro de casa. Falamos também sobre Copa do Nordeste. Eles falaram sobre o Campeonato Alagoano, que agora acaba também de mudar o seu calendário, e é o que a gente vai ver agora. Acho que estava todo mundo na expectativa, né? Todo mundo ansioso por essa partida. Mas acho que acima dos jogos, acima dos treinamentos, enfim, acho que a saúde é o mais importante nesse momento, né? A gente sabe que é uma situação delicada, é uma situação bem complicada, e a gente sabe que as autoridades, enfim, os órgãos competentes, eles têm que saber mais do que a gente, né? E acho que vai ficar para depois essa ansiedade, vai ficar corroendo a gente um pouquinho, mas a gente sabe que é por algo maior, é melhor. É complicado pela questão de saúde pública, né? A gente sabe que é complicado, que não é tão simples assim, que tem que seguir os protocolos certos, enfim, para poder evitar que essa situação seja, né, cada vez mais se multiplique, enfim, que seja feita da melhor maneira. E é complicado pelo fato de a gente saber que a gente está numa fase boa, que a gente vem numa sequência de vitórias boas, de jogos, enfim. Mas foi como eu falei, né? O importante hoje é a saúde, e a gente tem que deixar o futebol para segundo plano. Por um lado é ruim, por essa sequência boa, por outro é importante para a gente lapidar algumas coisas que estão acontecendo, e eu tenho certeza que vai ser benéfico, né? O mais importante dessa parada é a saúde das pessoas, né? Nós jogadores, nossos familiares e de todo torcedor. Se tivesse o jogo quarta-feira, certamente estaria lotado, os ingressos seriam esgotados, e é um risco muito grande, né? Mas pelo lado do futebol,
como você falou, ano passado na Copa América, times que estavam no G4, depois da parada, caíram de produção. Times que estavam lá embaixo, depois da parada, cresceram. Então isso por um lado é bom e por outro não. Mas nós temos que ter a consciência tranquila que estamos fazendo um grande trabalho, estamos numa boa fase, graças a Deus, então temos que continuar trabalhando ainda mais para manter, né? Dependendo se vai parar uma semana, 2, um mês. Fomos pegos de surpresa, né? Não sabia que todas as competições irão parar, mas pelo lado é correto. Então a gente tem que estar continuando dando sequência no trabalho, né? Vamos continuar trabalhando para quando voltar aos jogos a gente estar no ápice, né? Da forma física, técnica e ajudar o CRB cada vez mais. Pois é, Rafa, como vocês acabaram de ver, a preocupação continua sendo com a saúde pública, os jogadores, os torcedores, inclusive houve protestos, né, acerca de jogos que aconteceram em outros estados, onde o calendário foi preservado, porque os jogadores também se preocupam com seus familiares, com as pessoas que estão ao seu redor, os torcedores, e aí é necessário realmente cumprir todo este protocolo. Nós vamos estar acompanhando como vai ser esse desdobramento, esta pausa, que pode ser benéfica, pode trazer também algumas consequências. A gente sabe que alguns times se reorganizam, se reprogramam, acabam ascendendo na volta, outros que estão bem acabam se prejudicando, diminuem o ritmo. Para isso é que nós estamos aqui, para acompanhar todo esse processo e torcer para que essa quarentena, para que essa interrupção dos calendários passe, né, mais rápido possível e a gente volte à nossa rotina. É muito bom, viu, Rafa, ter a nossa rotina de volta. Eu volto com você no estúdio. Verdade, Júlia. Emerson, a Júlia está certíssima. Alguns clubes nesse período vão se organizar. Outros que já estavam embalados podem perder o ritmo. Veja bem, essa situação é muito delicada porque no próprio domingo, quando a CBF determinou que as competições que são organizadas por ela estavam suspensas, a federação de imediato até antecipou, né, a rodada do final de semana, o jogo do CRB contra o Coruripe, do final de semana antecipando para quarta-feira, já que não iria mais acontecer o jogo contra o Cruzeiro. Muito principalmente depois das declarações ontem do governador do estado, que foi sucedido por um decreto, se resolveu suspender a competição. Não sei se valeria a pena você meio que fazer um risco calculado, porque faltam 6 rodadas para acabar a competição. Se intensificasse isso aí, nesse momento, a gente concluiria a competição em 3 semanas. Porque à medida que suspendeu por 15 dias, Rafa, o que a gente tem de informação, o sentimento que existe é que daqui a 15 dias a situação esteja muito pior em termos de contaminação. Em ocorrendo isso, dificilmente as equipes do interior vão conseguir se sustentar. Isso. Todos os times do interior fizeram contratos até março, até agora, final do mês. Com exceção do Coruripe e Jaciobá, que jogam a Série D. Porque iriam jogar a Série D. Então não vai chegar daqui a 15 dias, a tendência é que a situação esteja pior, aí vai dar outra suspensão, prorroga por mais 15 dias. Esse campeonato não vai acabar. A realidade é essa, esse campeonato não vai acabar. Porque as equipes do interior não vão ter condições da manutenção dos times, por conta da folha de pagamento, principalmente no ano eleitoral. Então, o prognóstico é o pior possível. Nesse momento, aqui no Brasil, especificamente aqui, você observa que o que parou mesmo foi o futebol e a educação agora, né? Sim. O futebol ele parou todo, inclusive os clubes, aqui os nossos da capital, o CSA vai parar 2 dias, o CRB não divulgou ainda, mas o CSA retorna na quinta-feira, vai continuar o treinamento até esse período de suspensão da competição. Sim. Porque se chegar daqui a 15 dias e a situação realmente estiver preta, e prorrogar a suspensão, eles vão liberar os jogadores, porque os jogadores também não vão ficar treinando por conta desse contágio. Então a situação é muito complicada, né, sobretudo no âmbito do futebol, e ao que parece, você não encontra alternativa porque é uma situação atípica e é pouco provável que esse campeonato termine. Vamos ver nossa enquete no @tv.verdeoficial, agora falando da paralisação do Campeonato Alagoano. Emerson, a Federação Alagoana de Futebol acertou em paralisar o Campeonato Alagoano. Verdadeiro, 72%, falso, 28%. Sua opinião? Só vai saber daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias, se essa pandemia aí diminuir de alguma maneira... Não se alastrar, né? Exatamente. Se não, é muito complicado, Rafa, essa situação, porque, por exemplo, aqui nós temos um caso, ou 2 casos, enfim, mas está se tratando de precaução para contágio. Sim. E o mundo do futebol, a partir do momento que as competições internacionais foram suspensas,
através das grandes entidades, ser efeito manada, efeito dominó. A pressão foi muito grande em cima da CBF por tabela das federações. Você vê na Copa Nordeste, falta uma rodada para terminar a primeira fase. E não foi nem por conta dos clubes, porque o que a gente conseguiu apurar, os clubes queriam a continuação da competição de portões fechados, mas é por pressão do jogador, de comissão técnica. Sobretudo ontem, depois da contaminação do técnico do Flamengo, isso trouxe uma repercussão muito grande. Por exemplo, o Campeonato Cearense já tinham decidido ontem que iria continuar de portões fechados. Depois do caso do Jorge Jesus, suspendeu a competição hoje. Então é por tabela, nenhuma competição vai estar em andamento. A federação aqui inicialmente marcou, retrocedeu, mas eu tenho certeza que se não tivesse a fala do governador e a rodada estivesse marcada para quarta-feira, mas depois dos últimos acontecimentos, inclusive essa situação do treinador do Flamengo, eles iriam suspender, porque ninguém quer ficar com essa batata quente na mão. Ninguém vai querer assumir a responsabilidade depois de um jogador desse ser contaminado, sobretudo no campo de futebol, né? Que é esporte de contato. Um jogador contaminado, a possibilidade de numa partida de futebol contaminar mais uns 8 é muito grande. Sim, né? Fica todo mundo sob suspeita. Um esporte de contato, esse negócio todo. Então é uma situação muito complicada para quem é do meio da bola, todos nós inclusive. A gente trabalha ali no campo também. Exatamente, para todo mundo, porque é muito provável que a gente não tenha a continuação do campeonato estadual. E aí como é que vai resolver, meu irmão? Eu não sei. Essa era a minha pergunta. Qual a melhor solução que você imagina? Não, grosso modo você não vai baixar ninguém, mas nem vai ter campeão, pô. Vai ser um ano acéfalo. Não vai ter campeão. Não tem campeão? Por aqui. Mas você vai resolver como? No cara ou coroa? Não tem como, não vai ter jogo. Emerson, porque como você... pelo prognóstico, Rafa, esse negócio aí, vai se alastrar cada vez mais. Vai então, até julho, mais ou menos. E você vai sustentar. Como é que um time... Veja bem, como é que o nosso time no interior vai ficar com um grupo, porque não vão estar nem treinando, vão liberar de treinamento. Como é que vai estar arcando com a questão financeira? A gente sabe da dificuldade que é no interior. E repito, sobretudo no ano político. E você tem as outras competições pela frente, porque para o Campeonato Brasileiro, teoricamente é mais tranquilo para você resolver. Tem essa possibilidade de se adequar para o calendário europeu, diminuir data e voltar para o mata-mata. Existem 1000 maneiras aí para você resolver. Mas para o campeonato estadual você não tem como resolver, sobretudo porque as equipes do interior não vão conseguir a manutenção do elenco, no que se refere a pagar os caras. Vai ficar como? E agora há pouco o CRB oficializou 4 contratações. Vamos ver, coloca aí na tela para a gente ver. Novo reforço, Bio, atacante, Diego Torres, meia, Thiaguinho, volante e o Magno Cruz, também atacante. Emerson, 2 atacantes, um volante e um meia argentino, Diego Torres. O CRB contratou bem, né? Contratou bem, excelentes contratações, todas as contratações. Você coloca uma interrogação aí no Magno, porque ele vem de contusão, não se sabe como ele está. Mas os outros 3, excelentes contratações, jogadores que estavam atuando, inclusive, o CRB melhora consideravelmente o nível do elenco, aumenta a competitividade e o treinador ganha em repertório. O Magno Cruz, que fez parte daquele elenco que subiu para a Série A com o técnico Marcelo Cabo, no Atlético Goianiense, né? Em 2016. 2016. E falando também do atacante, do meia, que é argentino, estava na Chapecoense, o Thiaguinho, que é um garoto do Corinthians. É um bom nome, mas a dupla de volante do Corinthians está muito encaixada, né? O Claudinei e o Jatobá. Os outros 3 foram boas contratações, inclusive o Diego Torres, jogador da Chapecoense. Ele rescindiu o contrato no meio de fevereiro. Sim. O jogador tinha um salário alto, meio que não foi bem na Chapecoense, não foi muito aproveitado, inclusive. E aí se entrou em acordo e rescindiu o contrato. Mas é uma excelente contratação, vem para substituir o Longini. Sim. O Magno Cruz não tem essa característica. O Diego é um camisa 10, não é exatamente a mesma característica, mas vem para substituir esse jogador. Show de bola, vamos ficando por aqui. Amanhã a gente volta com mais Arena. Para mais informações, siga @EmersonJúniorF5 e @RafaPeixe no Instagram. Vamos embora. Emerson, muito cuidado, sai daqui. Cuidado. Vai para casa, homem. Entre em quarentena, você que gosta dessas bandas de rock aí. Que é isso? O que tem a ver uma coisa com a outra?